Como crescer nas redes quando todo mundo parece ter o mesmo objetivo? Como eu comunico o meu diferencial na prática? Olá, pessoal! Podem chegar que a gente vai responder essas perguntas. Esse é o Circulando pela Moda, onde a gente bate um papo sobre moda, sustentabilidade e tudo e mais um pouco. Esse podcast é feito em conjunto com a EcoDash, uma plataforma de moda divertida e sustentável. Eu sou a Lívia Hoffman, sou a host e idealizadora da EcoDash. E eu sou Cati Reis, jornalista entusiasta de moda sustentável. Você pode acessar as redes sociais da EcoDash no Instagram e TikTok, @ecodash.club. Nós temos hoje duas convidadas especiais. A primeira delas é a Vitória Tomás, CEO do grupo Nós Somos Moda. A sua agência é especialista em marcas de moda com um propósito e atua há quase 10 anos no segmento. Vitória, me fale um pouquinho mais sobre ti. Primeiramente, prazer, um convite, uma honra estar aqui com vocês. O Nós Somos Moda está há quase 10 anos no mercado e nós somos especialistas em comunicação para marcas de moda e beleza, buscando, de fato, conectar marcas e pessoas. Então, através do propósito, através de conteúdos de valor, nós fazemos todo o planejamento estratégico e as execuções também desses projetos, sejam eles eventos, produções audiovisuais, entre outros formatos possíveis para comunicação, tanto on quanto offline. Que maravilha. E a nossa segunda convidada, Paola Salerno Troiano, é isso? É isso. Ela é empresária, cineasta, chefe e comunicadora. Tem um perfil na rede social Gringa. Fala um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho de ti. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de mim, da Gringa. Bom, é uma coisa só, né? A Gringa é uma extensão do que eu sou. Ela começou justamente quando eu estava na faculdade de gastronomia, falando para as pessoas o que eu estava aprendendo, principalmente em sustentabilidade. E aí foi que começou esse desenvolvimento. Então, hoje, além de fazer os conteúdos próprios para as marcas, né? Na minha rede, eu dou consultoria para marcas que estão começando na sustentabilidade ou que estão fazendo o reprograma, né? De alguma forma, com algum lançamento de produto. Enfim, eu ajudo a pensar a sustentabilidade dentro das marcas e o posicionamento narrativo. Pessoal, a gente estruturou o programa de hoje em 2 blocos. Primeiro, a fundação, ou seja, tudo aquilo por trás de um perfil de sucesso. Por fim, o edifício, que é aquela prática do dia a dia. Vitória, tu é CEO de uma das maiores referências em agência de moda. Já atua há quase uma década no ramo e acompanhou o crescimento das redes sociais. Pensando em quem está chegando agora, como se destacar no meio de tanta gente que já é experiente e já está consolidada no meio? Então, primeiro eu aconselharia a questão do nicho e da especialidade, né? De fato, tu escolher o que faz sentido para a tua audiência e para a tua marca e, a partir disso, criar conteúdos com propósito, né? Principalmente atrelados aos teus valores pessoais e depois os valores em que tu vai transportar para a marca e que, de fato, sejam uma verdade. Então, criar esses conteúdos de valor dentro de um nicho em que tu consiga agregar, né? Para, de fato, o teu público-alvo, muito voltado para o planejamento de comunicação, mas o planejamento de marca também é agregado aos lançamentos de produto, ao que a marca está buscando e principalmente dentro dos conteúdos, né? Se for uma influenciadora, dentro dos conteúdos que tu possui e que tu tem interesse em buscar, porque isso vai transmitir muito mais verdade e, de fato, né, poder gerar conteúdos que vão se conectar com outras pessoas através da rede social. E se tu for pensar, então, a gente tem que estar atrelado aos valores pessoais. É interessante, então, a gente sempre acabar se atendo a eles, mas a gente pode também dar uma extrapolada. Como é que a gente faz, a gente pode moldar isso para cativar mais o público? Então, é importante que, por exemplo, né, dentro da empresa, a gente tem uma cultura muito bem estabelecida para que isso, né, a gente está falando, por exemplo, da parte de consultoria, né, para empresas, que isso se reflita tanto no mercado interno, né, nos clientes, nos parceiros, enfim, todos os stakeholders, né, como a gente fala na comunicação, e também no mercado externo, nessa conexão que tu vai ter com o teu público. Então, é importante que, além de tu criar o conteúdo, vamos dizer assim, diário, em que vai transmitir os teus valores, vai transmitir os atributos, vai comunicar produto, vai ter aqueles conteúdos mais vendáveis, tu também transmita experiência, né? Tu também surfe, né, na onda, por exemplo, do dopamine trend, entre outras possibilidades, mas que tu consiga de uma forma inovadora cada vez mais, porque hoje a gente está num mercado em que tem muitas marcas, muitos influenciadores de conteúdo sobre o mesmo nicho, então que tu consiga, através dos teus interesses pessoais, dos teus valores, e da tua personalidade também se conectar de uma forma mais autêntica e verdadeira e criando, enfim, ações inovadoras.
E aí isso vale tanto para marcas quanto para pessoas, figuras públicas? Com certeza. E não só para marcas de moda, né? Eu palestro em alguns eventos e a gente sempre fala isso, que o que vai se adequar, né, para marcas de moda também pode servir para outros segmentos. Claro, né, que na moda a gente tem lançamentos de coleção, a gente tem, enfim, alguns pontos específicos, né, algumas especificidades, tanto para o mercado B2B quanto para o mercado B2C, mas a gente também tem lançamentos de produtos em várias outras marcas e a gente aproveitar as sazonalidades do mercado, né, que são períodos, enfim, de alta na venda, né, para criar esses conteúdos e fazer os nossos lançamentos também é algo que vai se comunicar com vários nichos diferentes. Muito bom. Legal, acho que isso vale para a Paola também, né? A Paola estava falando que começou em 2014, então já tem aí uma estrada, começou sozinha. Como que foi? Tenho certeza que alguns perrengues apareceram pelo caminho. Como que foi sua trajetória? Eu continuo sozinha. Olha aí. Toda a parte de conteúdo da Gringa, claro que quando entra a parte de consultoria, o desenvolvimento para alguma marca específica, algum produto específico, vem profissionais das suas áreas, assim. Mas geralmente eu gosto de botar a mão em tudo que eu produzo, né? Enfim. Mas começou de uma forma muito espontânea. E eu acho que é isso quando a gente fala em não se distanciar, mas encontrar o seu nicho, né? Que a Vitória estava falando, que é encontrar a sua verdade. É o que vai transbordar de ti, que tu vai falar com propriedade, que tu não vai encarar aquilo como um job ou um business propriamente dito, mas tu vai te dedicar para aquele ofício. Né? Exatamente. Então, vai ser na tua hora livre, onde tu não está pensando em trabalhar, né? Que tu continua absorvendo conteúdo, ou vendo uma referência, ou querendo aprimorar aquilo que tu já faz, né? Buscando um curso, uma especialização, enfim, não interessa o que seja. Mas, para mim, foi muito esse caminho orgânico, porque quando eu comecei, tudo era mato, né? Eu não era vegana, eu nem pensava nisso. Então, foi toda a comunidade que se criou, porque eu não gosto de falar que eu tenho seguidores, para mim é minha rede, e isso é incontestável, assim, não enxergo... A gente estava falando antes nos bastidores sobre números de seguidores, né? Sim. E aí, cara, o que eu gosto é de pensar que as pessoas certas estão consumindo meu conteúdo e a gente está trocando. Então, eu passo muito mais tempo no meu direct falando com todo mundo e construindo comunidade do que, de fato, pensando no feed ou no post. E os assuntos vêm por ali, assim. A comunidade ajuda a retroalimentar o tipo de conteúdo. Ela me pede e aí eu vejo qual é a relevância daquilo, junto com as marcas, inclusive. Vejo o que está acontecendo como estratégia minha para atingir meu público, né? E aí a gente define juntos ali o que seria uma narrativa mais interessante. E a performance, com certeza, é muito melhor. É muito melhor, porque ela é orgânica. Eu não estou forçando o debate, né? Ele está vindo naturalmente. É muito legal. Até interessante isso que você falou. Dá pra gente pensar nisso como um primeiro passo para quem quer se inserir nesse mercado. Pensar primeiro em criar ali um vínculo com essa comunidade para vir construindo os conteúdos. Como que vocês falam? Eu acho que tem duas formas, assim. Tem gente que vai começar, sei lá, eu sou uma escritora e eu preciso performar, né? A gente tem métricas hoje que vão nos ajudar. Tem um comportamento do algoritmo, se é que a gente pode falar sobre isso hoje, muda a cada semana. Mas a gente tem uma expectativa ali do que a gente entrega e a periodicidade, né? E o retorno que a gente vai ter. Acho que isso é bem importante para quem quer atender às suas expectativas, né? Então, tu chegar sabendo o jogo que tu vai jogar, mas com certeza, estar nas redes é sobre autoconhecimento. Então, quanto mais tu entender quem tu é, os teus valores, a autoridade que tu tem para falar sobre aquele assunto, não tem muito o que pensar e não tem muita insegurança no processo, porque, de fato, tu detém aquele conhecimento, é fácil para te falar sobre ele, né? Sim. Aí, claro, tem trabalhos de autoimagem para fazer, e a gente, né? A gente tem sempre ali que tá trabalhando essas questões, mas eu acho que é isso. Para quem está começando, para mim é muito autoconhecimento, entender o que faz sentido para ti te aperfeiçoar nisso, né? Tem que estar sempre querendo melhorar o teu jogo e entender as métricas de cada plataforma, o que cada plataforma se destina, né? E Vitória, tu realmente vai fazer quase uma década nesse jogo, que nem a Paula falou agora. O que tu viu que mudou quando tu começou lá, digamos há 10 anos atrás? O que mudou de lá pra cá, que hoje em 2023, esse jeito aqui é totalmente diferente. Gente, toca fora o que a gente fez lá, vamos ter que fazer de novo. Então, praticamente tudo, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou de lá pra cá. Nova janela agora. Buraco negro. Muita coisa mudou, mas eu acho que principalmente a gente se conectar
através de marcas, por exemplo, a gente está sempre se conectando com pessoas. Então, a gente precisa pensar o que a gente está se comunicando com uma outra pessoa que está ali do outro lado da tela. Então, isso nunca vai mudar, porque por mais, enfim, que a gente tenha a inteligência artificial nos auxiliando a criar processos, e a gente já está olhando para isso dentro da empresa, por exemplo, para fazer ativações com os clientes utilizando a inteligência artificial e outros, né, recursos que hoje a gente tem em termos de serviço, mas a conexão vai continuar sendo para pessoas, e a gente precisa que pessoas comprem, e a gente precisa se conectar a verdade da empresa com a verdade daquelas pessoas. Então, acho que isso nunca vai mudar. E principalmente, assim, eu iniciei com um blog na época do famoso Tudo Era Mato, né? Mas nem mato tinha ainda, era meio barro, mas a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente, inclusive, adquiriu expertise na nossa comunicação institucional e nos serviços que a gente presta enquanto grupo Nós Somos Moda de Comunicação hoje, porque nós já tivemos diversos formatos, né? Iniciamos como blog, depois tivemos 2 programas de TV e depois a agência se consolidou há quase 6 anos atrás no formato que ela é hoje e foi adquirindo alguns outros serviços. Então, a nível de comunicação institucional, comunicação a nível de mercado, consequentemente a gente foi construindo também, que é muito do que a gente fala, assim, em questão de influenciadores, que não é da noite pro dia que tu vai chegar e ser especialista naquele mercado e conseguir transmitir a tua autoridade. Tu tem que construir isso ao longo do tempo e também ir validando, gerando credibilidade, né? A famosa imagem e reputação que a gente fala muito, né? Mas também da tua imagem pessoal, né? E, consequentemente, validando o teu conhecimento na prática para que as marcas, enfim, as pessoas passem a acompanhar e consumir o teu conteúdo. Mas e aí, tu falou, né, toda essa jornada que vocês tiveram, achei muito interessante. O que tu pode me falar, assim, de erros que vocês cometeram, que tu diria para alguém que tá começando agora, não faz isso que é furada? Então, eu acho que tudo é aprendizado, não considero assim nada erro, por mais que às vezes a gente gaste tempo em algumas coisas que não enfim, deteriam tanto, né, a nossa atenção, mas eu acho que erros, assim, muito a gente demorou para definir o formato em que a gente gostaria de dar sequência, e no começo, uma das coisas que quando Nós Somos Moda passou por um rebrand há 6 anos atrás, é que eu não queria que a empresa fosse tão atrelada à minha imagem, porque a gente tem hoje um time de 24 pessoas, e uma pluralidade de ideias, né? Porque a gente está falando de moda, mas moda é muito plural, né? A gente tem várias marcas com vários segmentos diferentes, com vários valores diferentes, né? Com públicos diferentes. Então, dentro, né, desse rebrand, a gente também afastou a empresa só da minha imagem, né? E transformamos ela nessa pluralidade a nível de pessoas, a nível de ideias, a nível de serviços. E foi uma das coisas que a gente demorou um tempo para fazer, até a gente determinar isso, né? E eu determinar isso também. E que, enfim, fez toda a diferença pro lugar onde a gente está hoje. E principalmente também a gestão de redes sociais. Nós demoramos um tempo para colocar como serviço dentro da empresa, e aí nós colocamos quando a pandemia iniciou, porque a gente sentiu muito essa necessidade de não ter uma outra agência, né, atendendo alguns dos nossos clientes, e a gente cresceu 116% no período da pandemia. Então, foi bem significativo, assim, e é um serviço que a gente tem até hoje que aumentou o nosso fit com os nossos clientes. A gente tem clientes aí que estão há quase 9 anos junto conosco, né, e foram alterando o formato, né, tem clientes de 6 anos, tem clientes de 5 anos, mas parcerias longas, e aí a gente foi incrementando também, né, o nível de serviço que a gente tinha e, consequentemente, contato junto ao planejamento, ao desenvolvimento de coleção com esses clientes, o que foi ótimo, mas que a gente demorou um tempinho para definir. Eu ia até comentar sobre isso, que eu acho que a pandemia, claro que a gente já vinha numa evolução do digital muito rápida e muito incisiva, mas a pandemia deu realmente um boom, e as redes sociais, a parte digital toda, ela evoluiu muito rápido. Como que vocês veem, assim, pós-pandemia, a atuação e a criação de conteúdo dentro das mídias sociais? Meu Deus. Dissertação agora. Seria só no próximo bloco, né? É que é muito sobre performance, né? Assim, a gente que está começando a entender o que vale como conversa offline. Acho que foi um período de tanto afunilamento para online e a performance, tanto que a tua gestão de redes cresceu ali, vocês viram que era uma necessidade, porque a performance era medida no online. Todo o tráfego acontecia por ali. A gente não tinha o que medir fora, não tinha olho no olho, não tinha experiência de compra em loja, era experiência online. Ou seja, tudo ali, né? E era muita coisa. Eu, particularmente, durante os 2 anos de pandemia, por questões pessoais, porque meus pais são mais velhos, tem minha avó,
E eu falo sobre sustentabilidade e veganismo, que eram assuntos que estavam muito complexos para falar durante a pandemia. Foram áreas, assim, devastadas. Eu me recolhi. Então, eu não queria que as pessoas, por exemplo, abrissem o meu Instagram e eu estava dando notícias de assuntos difíceis, em que já estava muito difícil aquele período para as pessoas. E ali foi um momento em que eu comecei a... Claro, eu tinha as minhas tarefas enquanto a minha própria saúde mental e garantir a segurança individual ali de saúde da minha família, né? Porque pais velhos durante a pandemia, meu Deus, que cabeça dura. Mas todo mundo tá bem, a gente saiu dessa, mas durante a pandemia foi um momento em que eu recolhi a gringa e postava, assim, muito esporadicamente assuntos que eu achava que eram relevantes e que eram leves para as pessoas, para a gente continuar abrindo a consciência, enfim. Mas, com certeza, nesse período, durante a pandemia, foi meu período de retirada e de reavaliação do que eu estava fazendo. Assim, hoje eu posso dizer, sei lá, já passou um ano da pandemia, 1 ano e meio, que as coisas começaram a ter uma estrutura de novo. Hoje eu começo a encontrar a minha forma de conversa, tanto de eventos, quanto com as empresas, das consultorias, quanto do conteúdo da própria gringa, assim, o que eu acho que é pertinente falar. Então, já não vou dizer que é um rebranding, assim, mas eu mudei bastante a forma como eu me comunico, né, do pré-pandemia para hoje. Sobre essa tua mudança, pensando então, tipo, vamos dizer que a gente tem um artista que faz customização de roupas, ele tá no segmento de sustentabilidade e da moda ao mesmo tempo. Ele tá, querendo ou não, querendo promover a sustentabilidade. Como é que tu pensa que ele pode balancear, fazer que nem tu fez, tipo assim, um contexto diferente de pandemia, mas trazendo para agora, como é que tu consegue trazer esse balanço entre sustentabilidade, seu eco-chato, e de também, tipo assim, galera, tem que prestar atenção nisso. Sim. Então, como é que tu vê que a pessoa pode usar isso? Assim, a Vitória trouxe uma coisa bem... Só vou puxar pra gente fazer um gancho. Claro. Ela falou sobre o tempo que demora pra gente ter autoridade, né? E pra mim, enquanto ativista, tanto na causa vegana quanto da sustentabilidade, existe um processo muito importante que ele tá acontecendo, que é a maturidade do ativismo e da forma como a gente se comunica. E o que eu encontrei foi meu jeito bem-humorado de trazer os assuntos. E trazer a moda de uma forma que as pessoas se sintam à vontade para elas serem quem elas são e se desconectarem do coletivo. Porque nós, como indivíduos, é muito legal a gente se conhecer, cada um tem os seus valores, é muito legal a gente... Eu estava consumindo conteúdo sobre isso hoje, então era uma reflexão falando que, enquanto indivíduos, é muito bonito a gente olhar para cada um, para os seus valores, para o seu próprio universo. Enquanto coletivo, coisas lindas podem acontecer ou coisas não tão boas acontecem. Quando a gente fala sobre ativismo, a gente pode aí ter uma onda muito complexa para falar, que ela vem de inconformidade, vem com sentimentos que precisam ser maturados para serem comunicados, né? E aí o ativismo, durante muito tempo, porque o veganismo ele vem dos anos 70, ele foi uma palavra criada, né? Não existia isso, se criou esse termo com os seus valores, então é relativamente novo, né? E, então eu tenho uma forma de se comunicar que está amadurecendo também. Então, para quem vai falar sobre moda, para quem vai falar sobre personalidade, personalização, a minha forma de falar sobre isso foi com bom humor e com leveza, nunca taxando as pessoas, mas sempre com a intenção de, quem sabe tu fica à vontade para conversar sobre outras pautas e não precisa gerar angústia, não precisa gerar culpa, precisa só gerar uma reflexão e querer fazer ali um pouquinho a cada dia. E só de estar refletindo, só das pessoas me permitirem abrir a conversa para esse reprograma, que eu falo bastante, já é incrível e acho que aí já toca as pessoas. A maior parte do meu público, por exemplo, não é vegano e não tem nenhuma intenção que seja. E eu também não tenho intenção que eles sejam. A minha ideia só é a gente abrir pautas e abrir uma conversa que vai estar gerando reflexões ali na frente. Quando a pessoa bater o olho, mas a gringa já falou sobre isso. E pronto, tá feito o meu trabalho. E impactar para gerar mudança, de fato, né? Exato, nem que sejam pequenas mudanças. Claro, eu acho que até pela conexão, que é exatamente... tudo que é relativo à comida, né? Existe muito a relação pessoal, afetiva, que aí a gente consegue ver na gringa. E, por exemplo, eu tenho uma relação, infelizmente, de compulsão, então precisei tratar isso na comida. E o que eu acho muito interessante que você faz é disponibilizar o que pode ser comido em cada estação. Ah, sim! Que a gente não fica ali
repetindo. Então, isso atrela uma conexão com você e, de forma indireta, com o veganismo, com a comida. E eu imagino que seja diferente isso para a marca, né? Porque a marca ela tem um conceito um pouco mais geral, mas ela tem que gerar essa conexão com o consumidor final também. Como que é feito isso no branding? Então, tem vários processos, né, dentro do planejamento de comunicação, e aí a gente vai de acordo com os objetivos de cada marca, e dentro do planejamento de comunicação tenta entender qual é o público, qual é o objetivo, como a gente vai comunicar na questão de sustentabilidade também. Por exemplo, a gente tem uma marca que a gente atende, que é de cosméticos naturais, que é a Decírios, e eles têm várias atitudes sustentáveis dentro do processo, né, produtivo, e até 2025 pretendem ser 100% vegano. Então, eles estão trabalhando, né, para esse processo. Inclusive, há pouco lançaram a primeira linha de queratina vegana do Brasil, então eles são a única marca que tem, e dentro desse processo eles têm, por exemplo, a questão do tratamento da água, que eles têm 8 processos, as indústrias de modo geral têm que passar somente por 3 processos, né, para gerar todo esse, enfim, a água em que de fato vai ser utilizada nos nossos produtos. E além dessa parte, né, do tratamento da água, toda essa água que é utilizada no tratamento e que depois vai virar um resíduo, eles tratam essa água também para... Eles têm um plantio, tem, enfim, várias árvores no Parque Fabril. E aí eles devolvem para o meio ambiente, né, esse recurso, fazem um reuso também. Agora investiram em placas solares também para abastecer toda a estação, né, enfim, todo o Parque Fabril e a estação de tratamento dos produtos. Então, essas atitudes sustentáveis, elas entram no planejamento de comunicação, porque além delas serem uma verdade da marca, a marca de fato faz isso, né, e tem os selos, enfim, as certificações para que isso seja, enfim, o público consiga ver, ela comunique esses ativos também para que não só, somos uma marca sustentável. Tem a rastreabilidade, a transparência da marca, né? Exatamente, é uma necessidade, assim, e também é uma coerência, né, a nível de comunicação, a gente ter essa comunicação bem estabelecida e esses valores, eles se transformarem também em conteúdo dentro das redes sociais, né? Tem um detalhe só que no Parque Fabril, na fábrica da Decírios, a Sabrina, que é a idealizadora de tudo, ela inclusive recolhe os cães que ela encontra por lá. Ela tem um canil, ela tem um espaço que ela abriga, ela se compromete a fazer toda a parte de desvermifugação, pode ser? De vacinas, e aí depois ela disponibiliza os cachorros para quem quiser fazer uma adoção consciente, assim. É muito legal. E que entra de frente com a parte da coerência, né? Já que é uma empresa vegana, ela faz todo o processo. E aí vem muito sobre maturidade, que tu tá falando sobre ser coerente, que hoje em dia o ativismo ele tá cada vez mais qualificado, então as pessoas vão atrás das marcas e vão pedir as comprovações, né? Sim. Então a comunicação bem, assim, a gente pode entrar em vários mercados, sim, não tem tempo hoje, mas é isso, assim, a comunicação ela tem que ser transparente, super transparente, porque a comunidade e a rede cobra, e com razão. Então agora vamos partir para o próximo bloco. Esse programa é realizado pela EcoDash. A EcoDash é uma curadoria digital de moda sustentável. Lá você encontra diversas marcas de moda locais que trabalham com matéria-prima orgânica, designs atemporais, responsabilidade social e ética. Você pode conferir as marcas e as roupas no site ecodash.club e no Insta @ecodash.club também. E durante essa temporada do podcast, né, Lívia, vai estar rolando o nosso desafio de customizações de roupas por artistas locais de Porto Alegre. E o tema do desafio é, claro, arte e sustentabilidade. E você consegue acompanhar a competição também pela ecodash.club. E você pode contar pra gente aqui nos comentários, vai estar no YouTube, né? Qual que é o seu artista favorito. É tipo um BBB, assim, que aí a gente pode acompanhar, ver qual artista tu curte mais. São vários tipos de customização. Vamos ver, vai ser um negócio legal. Vai ter até evento aí, mas esse evento a gente deixa mais quieto. Daqui a pouco, maiores informações. Spoilers. Voltamos agora com o segundo bloco do Circulando pela Moda. Voltamos com as duas convidadas de hoje, a Paola do Gringa e a Vicky, CEO do NSM, Nós Somos Moda. Eu te lembrei agora do MSN. Eu não vou falar assim, porque eu vou me atrapalhar. Não vai dar certo. Meu Deus. Senhor.
Então tá, fazendo um recap agora, nós vimos no bloco anterior como encontrar o seu lugar na plataforma, do Instagram, seja as redes sociais. Agora, vamos ver como que a gente pode realmente crescer e se destacar na prática. Sim, né? Entramos, agora precisamos crescer. Até queria aproveitar esse funil, comentou, da moda sustentável. A moda em si é muito ampla, abrange diversos aspectos, tanto de marcas, empresas, está dentro da beleza, está dentro da vida diária. E aí você pegar esse viés e entrar com um corte, um funil dele, que é a moda sustentável. Como que a gente faz? Tem aí um passo a passo, será? Tem viver. Oh. Não tem viver, conhecer quem produz, estar perto do slow fashion, do movimento, ser sempre muito crítico com o que se consome. Para falar sobre moda sustentável, tem que viver a moda sustentável. Com certeza. E não é sobre estilo, cada um tem o seu, cada um faz a moda sustentável do seu jeito. Tu tem uma forma de te vestir, eu tenho outra. E isso é muito legal, isso é o lindo da moda, do viver moda, que é a expressão pessoal, né? Então, vão ter preceitos para ti, vão ter questões para ti que tem uma supervalorização, para mim é outra, e tá tudo bem. Tem muitas formas de falar sobre moda sustentável, né? Acho que era essa a tua pergunta. Isso, acho que fui viajando. Eu só fui. Sempre bom saber. Eu acho que também dá pra gente fazer a parte pessoal e a questão das marcas, porque a gente falou de criar a conexão, mas e aí para crescer dentro dessa conexão com a rede e com o consumidor final? Primeiro, criando um gancho, na verdade, nós somos moda justamente por essa questão, né? De cada pessoa tem o seu estilo e todas elas, né, vivem a moda da sua forma. Então, justamente, a gente já criou, né, há quase 10 anos atrás, esse nome para representar o mercado de modo geral. Mas dentro das marcas, né, e de fato, enfim, quem estiver nos escutando que tem uma marca, o planejamento de comunicação, ele funciona, né, e ele é eficaz para que elas possam planejar como vão crescer e como elas vão se mostrar para o mercado, né, a nível de conhecimento de mercado, de conhecimento de público e se conectar com esse público. Então, para a gente definir uma estratégia, né, dentro de um planejamento de comunicação, a gente tem que olhar muito para a questão do objetivo. Depois disso, a gente tem que montar a estratégia de, a partir do meu objetivo, quero ser uma marca, né, sou uma marca de moda sustentável e quero me conectar com um público que valoriza isso e a minha meta de crescimento é 50% ao longo do ano, ou 20%, ou 10%, enfim. A partir desse objetivo, a gente monta, né, a estratégia e aí vai muito de público, de a abordagem que a gente vai utilizar, quais são as soluções, qual é a mensagem, qual é o canal, enfim, vários termos ali técnicos, mas não muito técnicos. A gente, de fato, desdobrar estrategicamente a Ecodash vai fazer um evento, esse evento tem como objetivo um público de moda sustentável, e esse público de moda sustentável, ele é da região metropolitana de Porto Alegre, ou eles são os alunos da SPM, e esse evento vai acontecer em X formato, e a gente vai ter como convidados marcas além dos alunos, porque a gente quer conectá-las com a plataforma. E aí, que canal eu vou utilizar para comunicar isso, né? Qual a mensagem que eu vou utilizar, o porquê que é relevante que essas pessoas estejam nesse evento e elas se conectem com a minha marca. E também a comunicação pré, né? O evento, mas eu também tenho que usar os canais de forma online e até, de repente, a própria SPM de forma offline para que isso gere resultado. Então, a gente olha muito para isso, né? E dentro, né, da mensagem, transmitir a mensagem para o público certo e depois mensura resultados, para entender se a gente também está indo pelo caminho correto, né? Pelo caminho ideal, porque dentro das redes sociais, enfim, tem uma especialista aqui em influenciadores, mas a gente tem que olhar muito também para o que funciona para o público. Talvez X formato de conteúdo que vai ser produzido em estúdio, por exemplo, vai performar muito melhor um conteúdo produzido de uma forma mais humanizada, em casa, e são dois conteúdos que eles são eficazes e que, enfim, são conteúdos relevantes, mas que talvez eles vão performar de formas diferentes. Para redes diferentes também. Com certeza. E dentro hoje muito do caminho das marcas, né? A gente tem uma estratégia que está crescendo muito lá fora, mas que agora já está performando bem no Brasil também. É um serviço que a gente tem, que é o UGC. É a gente ter usuários gerando conteúdo para marcas. Não só como influenciadores, então não só trabalhando, por exemplo, o meu interesse é o público desse influenciador. Não, o meu interesse é o conteúdo que esse influenciador gera e eu vou usar esse conteúdo nas minhas redes sociais para o meu público e, consequentemente, utilizar no tráfego pago, em outras estratégias que, enfim, são investimentos ótimos para as marcas se conectarem com o público-alvo delas.
Alessandra, até aproveitando o que você está falando, é importante viralizar? A gente escuta muito do marketing, assim, viraliza, depois faz o marketing. É importante na rede? É importante, mas, assim, importante quando acontece, né? Mas é importante a gente fazer o marketing e se a gente viralizar é por conta de um conteúdo que foi estratégico. Não adianta eu viralizar com um conteúdo que não se conecta com o meu público, né? Uma trend, enfim, que não se conecta. Um áudio trend, e aí vou lá e vou criar um conteúdo. Não, mas aquilo não se conecta com o meu propósito, não se conecta com o meu público. E aí eu vou viralizar para uma audiência que não é a minha e que não vai continuar consumindo meus conteúdos. Então, que não é a qualificação que tu quer para chegar junto com a tua marca. Então não tem aquela história, tipo assim, qualquer publicidade tá valendo. Tem que ser falem bem ou falem mal, mas falem de mim, nem sempre. Tudo engajamento. A gente fala, a gente não apaga os comentários negativos, a gente oculta para não atrapalhar o que até dentro disso, polêmica, principalmente, acho que dentro do nicho de sustentabilidade. Vale a pena crescer em cima disso? Algumas às vezes. Mas assim... Eu gosto de me incomodar. Assim, uma coisa que eu falo sempre... Faz parte da militância. Não, mas para vocês terem uma ideia, eu não tenho gestão de crise dentro da minha plataforma. Que ótimo. Assim, muito dificilmente vai chegar alguém que não entendeu a linguagem, não entendeu e vai, tipo, fazer um escarcéu. O que eu faço mais e o tempo inteiro é uma gestão de crise de um movimento que está muito infantilizado e precisa ter uma comunicação adulta, né? Então, enquanto tem vegano e eco-chato, eu me considero uma eco-chata, mas do amor, então eu não fico enchendo o saco de ninguém, mas enquanto eu tenho que falar, galera, não, vamos falar sobre isso, relaxa, eu tenho um jeitinho aqui todo meu pra gente conversar e vai ser legal, eu garanto. Isso é minha gestão de crise que eu faço, mas eu não tenho gestão de crise dentro da plataforma, apesar de eu tratar polêmicas, mas eu trato de um ponto de vista querendo sempre ser agregadora, querendo trazer outros pontos de vista também para o debate e fazendo o que eu acho que é o básico, que é só usar o bom senso, sabe? Eu vou tratar do tema... mas eu vou tratar do tema, vou falar sobre ele, porque ele precisa ser conversado, mas eu vou trazer o meu ponto de vista. Dificilmente meu ponto de vista vai estar apontando o dedo para alguém. Geralmente eu faço proponho para todo mundo uma reflexão coletiva, assim, e beleza, estou disposta para o debate, sabe? Então, dificilmente eu tenho, apesar de falar de polêmicas, uma gestão de crise na minha rede. Olha aí. Não, mas assim, o que eu tava pensando sobre essa parte da sustentabilidade específica que tu traz, né? Eu acho que tem muito a ver também com, que nem tu falou, do amadurecimento do tópico. A gente tá a sustentabilidade, ela não é um tópico maduro, de jeito nenhum. Eu acho que tu tá sendo realmente uma precursora nesse tipo de conteúdo, porque eu tenho uma experiência tentando trabalhar com sustentabilidade. É muito difícil trazer um dado que tu vai falar, o universo, o planeta hoje, como a gente conhece, ele pode acabar em 2100 se a gente não parar o que a gente tá fazendo hoje. Tem esse dado? Tá, beleza. Mas como é que eu trago isso de uma forma leve? E eu acho que isso que tu faz é muito isso, tu tentar trazer essa informação, mas trazer de uma forma que... Não, calma, galera. Não é assim, vamos lá, vamos trabalhar. Tem isso aqui, mas... Acho que tem essa visão aqui também. Eu acho que é isso que tu faz, mais ou menos. Assim, eu entrei no veganismo... Assim, o veganismo, ele começou como propósito de movimento sobre compaixão animal. Não foi o que me levou para o veganismo. Durante a faculdade de gastronomia, eu tive uma cadeira autoexplicativa, que era gastronomia e sustentabilidade. Ali eu comecei a ter acesso a dados. Sim. Que é o científico contra fatos, não argumentos. Claro que a ciência ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, e que bom, né? Uma verdade ela não é absoluta para sempre, mas o que eu tento trazer é atrelar o dado, que é incontestável naquele momento, naquele recorte de tempo, e trazer uma linguagem que vai ter... Por isso que eu falei que eu parei durante a pandemia, né? Eu aperfeiçoei a linguagem de eu não quero te dar um gatilho, eu quero que a gente comece a conversar, né? Sim. Porque acho que é isso... É muito... Ia controlar as minhas próprias ansiedades. Porque é angustiante abrir o caderninho e ver que se a gente não mudar hoje, as coisas não vão dar certo ali na frente. E provavelmente é a gente que vai ver as consequências disso, né? Então, eu coloco as minhas angústias ali no lugarzinho que elas têm que estar e passo para a rede uma mensagem de vamos junto, porque acho que isso é o que de fato funciona. E a moda entra muito nisso, assim. Eu assumo meu lugar estranho, eu não tenho... quero mostrar que moda sustentável pode ser diferente, então eu uso as roupas que... mas então eu vou te contar que look é esse. E aí... Acho que também tem isso, que é uma outra forma de
trazer as pessoas, que é pela beleza, pela estética, que é diferente. Eu estou tentando trazer uma conversa, um ponto de conversa diferente, que é um estilo pessoal bem distante do que a galera que fala sobre sustentabilidade hoje em dia tem, eu acho ainda. E então essas duas coisas, o bom humor, a estranheza, a moda, tudo isso entra no caldeirão para falar e tentar ser mais amena possível para falar sobre coisas difíceis. Vitória, como é que tu vê, tu falou dessa marca de cosméticos, mas eu também imagino que também tenham linhas de marcas de roupa que trabalhem a sustentabilidade. Como é que vocês conseguem fazer essa abordagem? Tipo assim, vocês fazem, por exemplo, que nem a da Paola, como é que funciona quando vocês planejam? Então, depende muito da marca, de quais ativações ela vai ter, né? De quais ações ela vai ter em termos de sustentabilidade. Mas a gente tem, por exemplo, a Gardana Jeans, que é uma outra marca. E a gente sabe que na produção do jeans é utilizado muita água. Tem, enfim, né? Uma cadeia toda que para produzir jeans, de fato, ela não é uma das produções de confecção mais sustentáveis. Então, eles têm muito essa preocupação ambiental, mas mais além da sustentabilidade social. Então, dentro de todos esses processos, no Fashion Revolution, por exemplo, né? Que é no mês de abril, é um dos meses em que a gente pode abordar isso de uma forma a trazer as ações da marca e valorizar isso a nível de mercado e também poder inspirar outras marcas, né? A gente usa muitas marcas que têm visibilidade no mercado para poder mostrar para o restante das marcas no mercado o que eles estão fazendo para que elas possam minimamente incluir isso, né, na sua rotina. Mas daí a gente fez uma comunicação toda a respeito, né, dos insumos em que eles trabalhavam, que enfim, eram mais sustentáveis, da questão do projeto Sou de Algodão, que eles também, enfim, a nível de Brasil, eles participam, então eles têm o selo Sou de Algodão também. Eles têm uma comunidade na cidade onde é a fábrica, que toda a parte de retalho, né, enfim, tudo o que tem em termos de insumo que seria descartado, ele vai para essa... é uma senhora, né, que faz a parte de treinamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, e a partir disso elas criam peças e a partir dessas peças elas podem comercializar e buscar sua renda. Então, além da parte da capacitação, né, dessas mulheres, também tem a comercialização e isso virá de fato, né, uma renda para essas pessoas. Então, tem essa destinação também, porque a gente vê muitas marcas que têm retalho, tem material que não vai ser utilizado e que isso é descartado ou é deixado em um canto escondido. Então, isso tornar, né, a vida de alguém diferente de alguma forma. A gente também tem aí da questão social, né, deles, a parte de psicóloga dentro da empresa, que eu acho que é, enfim, importantíssimo até para empresas menores, né, que têm condições de ter. E essa preocupação com as pessoas que fazem parte de todo o processo também é sustentabilidade na moda. E gurias, agora sim, trazendo um pouquinho mais sobre o canal que a gente vai veicular esse tipo de informação. O que vocês dizem, assim, TikTok, Instagram, YouTube, tem algum que é mais propício para isso? Como é que funciona? Vocês têm experiência? O famoso depende, né? O famoso pra quê? Pra quê? Pra quem e pra quem? Pra quê e pra quem, né? Sim. Muito assim, a gente analisa conforme o público da marca. Então, um público mais jovem, qual a faixa etária desse público, quais são os principais interesses dele, para que tu possa direcionar o conteúdo para aquela base. Assim. Eu acho que isso se reflete muito para os influenciadores também, por mais que temos que olhar para as redes sociais que estão em ascensão, né? E o TikTok hoje já é uma rede que gera muitas vendas, mas, por exemplo, o Be Real surgiu, ele é uma necessidade para todas as marcas, ou no momento ainda não? Vai muito de acordo com o público, ele é uma necessidade para os influenciadores, por quê? Então, a gente entender esses momentos, eu acho que é importante, mas quanto mais presença digital, melhor. Para mim, assim, ó, especificamente para a gringa e para as marcas no geral, eu já não acho que o TikTok ele tenha tanto perfil hoje que começou, então... foi se perdendo o preconceito com a dancinha do TikTok e muitos bons criadores de conteúdo e autoridades nas suas áreas começaram a usar a plataforma porque ela, até então, era a que estava mais entregando conteúdo e criando uma rede, né? As pessoas conseguiam viralizar e de 0 a 100 mil seguidores no mesmo dia. Então, é um volume de acesso muito grande. Claro que o TikTok não performa tão bem com coisas muito
rebuscadas em termos de produção, mas vale muito para quem tem conteúdo para passar. Então, para quem fala de sustentabilidade, é muito legal tu criar uma rotina com teu público de conversa. E é ligar a tua câmera e tá ali. O quanto mais natural possível, melhor performa, e é o que eu mais uso e recomendo. Eu sou heavy user de TikTok. Eu adoro a plataforma porque me cansa um pouco a performance e o tipo de energia destinada para o Instagram em muitos momentos. Sim. E eu quero mais um acesso direto, assim. Ela não é uma comunidade, né? Ela é uma rede de... O TikTok não é uma comunidade de amigos como é o Instagram. Ele é muito mais hoje para pesquisa. Tanto que o Google está ali entendendo o que ele vai fazer, porque o TikTok cada vez cresce mais como ferramenta de busca, né? Então está gerando uma autoridade, uma credibilidade muito grande dentro dessa comunidade, desse aplicativo. Então, para quem vai falar sobre sustentabilidade e tem coisas para falar, tem mensagens para passar, precisa de tempo para elaborar a sua fala, ali é uma ferramenta muito legal e provavelmente tu vai atrair exatamente o público que está disposto a conversar nos mesmos termos que tu. E de uma forma muito tranquila, sem muito rebuscamento assim, de qualidade de imagem, né? Da estética. Mas sim sobre, de fato, o conteúdo que tu está querendo passar. É o famigerado algoritmo. É o famigerado algoritmo. E tu consegue também acompanhar as pautas diárias muito mais rápido, né? Bah. Porque a nível de produção, tu consegue fazer produções que, enfim, vão performar super bem na rede e que vão comunicar uma pauta quente, que nem a gente chama no jornalismo, né? De uma forma muito rápida. Quem é Twitter perto do TikTok hoje em dia? Porque esse negócio é louco, assim. Tu, basta uma semana tu usando bem, o algoritmo vai entender perfeitamente quem tu é e é assustador. E acho que é uma forma de comunicar também com as gerações mais jovens. Acho que isso é muito assertivo, né? Porque é a rede que eles estão consumindo. E é importante a gente trabalhar com isso e bater nesse assunto para essa geração. E até acho que em questão de produção de conteúdo e inspirações, para a gente não ficar no mais do mesmo. Até aí, voltando para a sustentabilidade, que a gente geralmente escuta aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos pilares. Como que a gente se diferencia? Como que a gente se destaca? Para mim é sempre enquanto comunicadora de sustentabilidade do meu nicho, para mim é sempre sobre autoconhecimento. O que eu gosto vai fazer sentido, sabe? Faz sentido, faz sentido. O que eu gosto vai fazer sentido para eu falar com a rede. Então, não adianta... E isso é uma questão que eu tenho muito com as marcas, que não, isso não funciona, mas essa não sou eu. Tá, mas o briefing... Tá, mas vocês estão entendendo quem vocês estão querendo contratar ou se aproximar? Essa não sou eu não falo sobre sustentabilidade dessa forma. Então, bater o pé nessa, não autoridade, mas nessa forma, nessa narrativa de comunicação e estética que tu criou é super importante para tu te relacionar com o teu público e tudo vale. Eu sou uma grande fomentadora do Nothing Core, onde tudo é possível. Olha aí. E eu acho que é isso. A gente tem muitos estímulos diários completamente diferentes em termos estéticos, todo dia, toda semana. Então, acho que se aquilo faz sentido para ti, tu quer te apropriar, seja por uma trend, seja porque fez sentido para ti naquela semana, por que não, sabe? Então, mas eu tenho sempre uma obrigação comigo, que é me distanciar dessa comunidade que fala sobre sustentabilidade de uma forma meio massificada, assim, engessada. Eu gosto de ir para um lugar que é só meu, sabe? E é estranho, e é do jeito que eu comunico, e ele é musical, ele é bem-humorado. Então, é isso, é onde eu penso em construir, sabe? Em questão de referências também, a gente compartilha muito nas nossas redes sociais podcasts, livros, enfim, né? Das mais variadas formas. Eu acho que isso compõe com certeza as suas referências, né, para criar conteúdo. Então, isso faz sentido tanto para os influenciadores, quanto para nós, quanto agência. E aí, ótimos exemplos, assim, de alguém que de fato se conecta com o propósito. Até recentemente eu gravei com a Patrícia Brasil, do projeto Ela Sonha, Ela Faz, que busca empoderar, né, outras mulheres e gerar conteúdos para que outras empresárias, né, e outras empreendedoras possam se familiarizar com histórias e a partir delas aprender a chegar, enfim, aonde elas buscam enquanto objetivos e às vezes até entender que objetivos são esses, né? Porque às vezes a gente está indo para um mesmo caminho porque entende que aquilo faz sentido para todo mundo e na verdade o teu objetivo é outro. Então a gente tem várias referências assim e busca muito esses conhecimentos dentro das influenciadoras que de fato comunicam os seus valores, como a Paty e entre tantas outras, né, a nível de mercado.
Gente, então, o papo tá maravilhoso, mas chegamos nos finalmente. Para finalizar, eu tenho uma pergunta mais futurística aqui, tá? Vamos fazer uma futurologia. O que podemos esperar do mercado de moda digital? No que precisamos ficar de olho? Vitória? Então, eu acho que muito de acordo assim, com o que a gente tem acompanhado em termos de tendência de mercado, a inteligência artificial, né, a inteligência, enfim, o ChatGPT, entre outras ferramentas, tem despontado a nível digital e tanto para os influenciadores quanto para as marcas é importante acompanhar esse processo e entender, né, dentro desse processo que pode aprimorar dentro da sua marca em termos de inteligência artificial, em termos, enfim, de várias ferramentas que a gente tem hoje disponíveis no mercado e que talvez possam estar ajudando, né, dentro desse processo e, claro, acompanhar o mercado. A gente sempre fala sobre isso, né, sobre acompanhar o mercado externo para entender o que as marcas, né, internacionais estão fazendo, que hoje já não tem tanta distância, né, do mercado nacional. Então, olhar para o mercado nacional também, né, os grandes cases do nosso mercado, e aí falando a respeito de marcas, mas olhando também para influenciadores, para entender para onde, né, o conteúdo está indo, para onde, né, o engajamento está indo e também olhar muito hoje para as plataformas, né, o que elas estão trazendo de novo, mudando em termos de algoritmo. Eu acho que isso é fundamental, com certeza. Paola? Eu acho que é imbatível, assim, é obrigatório falar sobre inteligência artificial, sobre ChatGPT, porque a gente está olhando assim, uma fina camada do que vem por aí e não tem muito como prever como as coisas vão estourar para a comunidade no geral, falando de moda, falando de produção de conteúdo. Tem um debate gigantesco, assim, uma avalanche que a gente está vendo só a pontinha do iceberg. Mas, com certeza, em termos de sustentabilidade, para falar sobre narrativa, né, a gente vai ver cada vez mais acontecer e as pessoas vão o público vai cada vez exigir mais um posicionamento das marcas, um posicionamento dos criadores de conteúdo. A gente está muito cri-cri, e ainda bem, sobre o tipo de mensagem, o tipo de apoio e de investimento que os influenciadores e os comunicadores sugerem para as suas redes. Então, acho que vem mais consciência em relação à comunicação e em relação ao impacto das marcas, assim. Os formatos aí, eu acho que a gente também é uma zona muito cinza, assim, para tentar prever. Nunca foi tão difícil. Acho que com a entrada da inteligência artificial ficou muito difícil entender como as coisas vão se organizar, sabe, socialmente. Porque o algoritmo, não sei, o Instagram hoje, por exemplo, falando de rede especificamente, ele tem aquele comportamento de eu não quero concorrente se tudo é meu, né? E nada performa muito bem. Na minha humilde opinião, é o lugar mais saturado e, assim, volúvel que a gente tem para entender performance, para criar. E a gente tem aí possivelmente uma volta de YouTube, que vai ser bem interessante. Outras plataformas que vão chegar, TikTok, que já não performa tão bem quanto performava antes. Mas é isso, em termos de futuro, assim, boa sorte a todos. A inteligência artificial chegou, mas... É sobre. É sobre. Então tá, termina aqui o Circulando pela Moda. Obrigada, meninas, pela presença. E essa produção, vale lembrar, né, é uma produção do Hub de Jornalismo da ESPM Porto Alegre. E você pode acessar as nossas redes sociais. Esse aqui vai estar disponível no YouTube também, né, Lívia? Vai. No TikTok, ecodash.club. No Instagram também, ecodash.club. É bem fácil de achar. Bem fácil tranquilinho. Então tá. Obrigada, gurias, pelo convite. Ótimo estar batendo esse papo aqui com vocês. Foi um prazer, pena que acabou. Tchau, tchau, então. E até a próxima.